Esses são os fatores que podem fazer com que o Bitcoin exploda de preço ainda esse ano. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matheus Braga, Rico com Cripto. Para quem me acompanha aqui, nós temos as lives semanais nas terças e nas quintas mais frequentes e no domingo. Então se você quer receber essas análises, já se inscreve no canal. E antes de curtir o vídeo, não curte o vídeo, assiste. Assiste que eu vou te mostrar o que eu penso que pode acontecer no mercado e pode explodir o preço. E aí sim, se você concordar, você deixa o seu like, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nos mercados e o que pode impactar diretamente o Bitcoin. Tudo que eu vou falar agora são coisas que impactam diretamente no preço do Bitcoin e eu quero te explicar passo a passo o que pode acontecer. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre a dívida pública americana. E aí eu vou fazer uma reflexão com vocês e vocês vão entender exatamente a que ponto a gente pode chegar. Existe uma crise sobre a discussão da dívida pública americana, que sim, pode acontecer. Existe ainda uma hipótese mínima, mas pode acontecer, de haver um calote da dívida pública. Porém, eu quero fazer vocês pensarem. A maioria de vocês tem escutado outras pessoas, as manchetes, os jornais, falando que vai ter o calote. Eu quero te alertar que a maior probabilidade é que não haja o calote. Na história, houveram quase 70 vezes a revogação e o aumento do teto da dívida pública americana. Perceba, nós estamos em um modelo econômico que prefere a dívida pública para aumentar o crescimento da economia. Além disso, os Estados Unidos não é apenas mais uma economia forte no mundo, né? Hoje é a maior economia mundial. Na verdade, eles têm a moeda mais forte do mundo. Então, eles não somente disputam internamente, mas eles têm a hegemonia no dólar. Então, por exemplo, aqui essa manchete. Nos Estados Unidos, a polarização política chega ao debate. A divisão política americana tem dificultado essa discussão. Porém, a mesma coisa é o seguinte. Se esse teto da dívida não for passado, os Estados Unidos entrarão na maior recessão econômica da história. Então, a própria oposição vai ser responsabilizada por isso. Então, muito possivelmente, esse teto vai ser passado sim. Vai ser aumentado o teto da dívida americana e prorrogará ainda mais, por mais tempo, esse negócio. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Se os Estados Unidos não revogam, se os Estados Unidos não aumentam o teto da dívida, eles possivelmente perdem a hegemonia do dólar. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. E é muito improvável que o Biden ou o próprio Congresso, mesmo que seja boa parte de oposição, aprove isso. Isso a gente tá falando não só de dinheiro, não só de economia, mas sim de poder dentro dos mercados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que pode impactar no preço do Bitcoin. O segundo ponto é sobre a inflação americana. Nos últimos 2 anos, né, desde a pandemia, nós vimos a inflação aumentar, o preço das coisas aumentar, o preço de absolutamente tudo, né? E para combater isso, o que o governo faz? O Banco Central americano faz com que aumente os juros. Os juros ficando altos, eles acabam reduzindo o dinheiro em circulação e a inflação cai. Só que tem um detalhe. Olha, hoje, por exemplo, nós tivemos o aumento, né, os dados da inflação americana que saíram. E o que aconteceu? Nós tivemos um aumento em relação à perspectiva, a expectativa dos mercados, né? O núcleo de índice de preço, né, o PCE, ele aumentou. Só que isso aqui, gente, foi um aumento bem suave. Logicamente que impacta na percepção de juros. Só que os juros americanos já estão tão altos, né? A gente já está em 5%, né, nos juros americanos. Olha só, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Muito mais alto do que nos últimos 20 anos, praticamente, né? Então, a última vez que a gente bateu o mesmo ponto de juros foi em 2006. Então, a gente está quase 20 anos aí tendo um juros tão alto para esse momento. E aí, o que acontece? Se continuar aumentando, a economia vai enfraquecer e os ativos vão cair. Os ativos como o Bitcoin, a renda variável vão cair. Só que já existe um movimento dentro do próprio Fed, como é a Collins, que é uma diretora do Fed, que é o Banco Central Americano, falando sobre frear esse aumento de juros, porque está impactando diretamente na economia americana. E se isso acontecer, a gente pode ter uma redução desses juros e fazendo com que os ativos de risco acabem subindo. Quais são? Bitcoin, outras altcoins e também o mercado de ações. Vamos aqui ver no gráfico, por exemplo, isso na prática. Só para vocês terem ideia, com essa perspectiva de juros um pouco mais baixos ou dos juros pelo menos não aumentando esse ano, a própria Bolsa Americana já voltou a ter um movimento de alta dentro dos mercados. Hoje tendo um movimento acima dos 4.200 pontos. Isso não acontece, por exemplo, desde agosto de 2022, o que pode indicar um movimento muito interessante de recuperação não só das ações, mas do mercado de cripto. E outro foi a própria Nasdaq. A Nasdaq, que é a bolsa, né, americana que concentra as principais empresas de tecnologia, acabaram subindo fortemente hoje, depois de ter esse movimento dos mercados de crise, né, de uma perspectiva da dívida pública americana. O que eu estou falando é justamente isso. O próprio mercado já está acreditando que o cenário pode melhorar ao longo dos próximos meses. Estamos no melhor cenário? Não. Mas nós temos aí um cenário de possível recuperação dos mercados. Isso impacta diretamente no próprio Bitcoin. Se nós vermos o próprio Bitcoin, a gente fez uma correção forte nos últimos dias. Nós temos essa região intermediária aqui dos 25 mil, 26 mil dólares, que é uma região interessante de acumulação. Nós estamos agora nos 26.700 dólares. Isso
pode impactar para os próximos meses. Por quê? Porque nós temos que a média móvel semanal de 50 períodos e a média móvel de 200 períodos já foi rompida, né? E o preço do Bitcoin acabou de retestar essa região das médias. E agora, essas duas médias, que são médias de ciclo longo de alta, estão protegendo como suporte o preço. Só para vocês terem uma ideia, a média de 50 volta acima e a média de 200 fica embaixo. Todas as vezes que isso aconteceu, nós demos início a um novo ciclo. Logicamente, não é o ciclo de bull market logo em seguida, mas demos início a um ciclo maior de recuperação e no ano seguinte, tendo o halving do Bitcoin como fator, nós tivemos uma explosão de preço. Então, isso é o que aconteceu nos últimos momentos do mercado, tá? Então, é uma coisa de se prestar atenção e a gente tem nesse fator agora como um importante fator de recuperação do preço do Bitcoin. Lembrando, eu já tenho comentado nas lives que a gente pode chegar, por exemplo, se a gente repetir o mesmo padrão de 2019, próximo das regiões 0.5 e 0.61 da Fibonacci, o que nos daria algo em torno de 40 aos 48 mil dólares, tá? Como eu falei, é a mesma coisa que aconteceu em 2019, um ano depois do bear market do Bitcoin, onde a gente foi até a região 0.61, próximo dos 14 mil dólares. Então, é o que pode acontecer no preço do Bitcoin, pelo menos se aproximar próximo da região dos 40 mil, se caso nós tenhamos uma recuperação da inflação americana baixando, o teto da dívida pública passando no Congresso, e tudo isso pode impactar. Então, gostou desses fatores? Esses dois fatores que podem impactar diretamente o preço? Olhou essa análise gráfica? Se você quiser acompanhar mais análises gráficas, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça parte da nossa comunidade e participe das nossas lives, tá? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto e até mais.